Olá, telespectador da TVAL. Começamos mais um Fala Deputado, o programa que acompanha os deputados que fazem parte da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O nosso convidado hoje é o deputado Silvio Drevik, do Partido Progressista, que ocupa a primeira vice-presidência da ALESC. Deputado, obrigado pela presença no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E estamos aí à disposição para dar uma contribuição. O senhor trouxe recentemente na tribuna da Assembleia um tema que já é de um longo tempo e que de vez em quando ele retorna, que é a questão dos royalties de petróleo que Santa Catarina teria direito caso houvesse uma revisão das nossas fronteiras estaduais. O senhor, inclusive, apresentou uma moção ao STF para pedir celeridade no julgamento desse processo, não? É verdade. Desde 1991, que Santa Catarina está, na nossa avaliação, em prejuízo por conta da demarcação que o IBGE fez entre os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, se acharam o direito também, está participando dessa disputa ali dos consórcios, vamos chamar assim, né? E, infelizmente, 1991 para 2018, são muitos anos que tramita esse processo na Justiça e não há decisão. Então, há um prejuízo para o Estado, há um prejuízo para os municípios. A FECAM fez um estudo nos últimos, melhor, em 2 anos, para se ter uma ideia, calcula-se que 143 milhões de reais deixaram de ser distribuídos aos municípios. E o Estado, evidentemente, tem um prejuízo maior ainda. Então, o que nós fizemos? Pedimos para que o Supremo dê celeridade no julgamento, né? Porque não é possível que, em mais de 20 anos, né, não se consiga julgar um processo. O ministro Barroso, que é o relator agora nesta fase, a informação que nós temos é que ele já tem um relatório pronto, mas ainda não publicou seu voto e, portanto, também não foi ao plenário do Supremo para tomar essa decisão. Nós não podemos ficar omissos, ficar no silêncio e Santa Catarina ter este grande prejuízo nessa distribuição, que, na minha avaliação, essa demarcação, ela tem muito mais influência política e até partidária, ou de governos na época, ou de influência de parlamentares, que concedeu, repito, na minha opinião, e também por estudos técnicos que nos apresentaram, perdemos grande parte do Paraná, e por incrível que pareça, até São Paulo está levando parte desses recursos. Então, não é justo que a população catarinense esteja levando esse prejuízo com inúmeros desafios para resolver. Faltando dinheiro para a saúde, faltando dinheiro para a educação, nossas rodovias, infelizmente, estão precisando de manutenção. Segurança é um outro assunto que está recorrente e, ao mesmo tempo, o Estado deixa de arrecadar enquanto que o Supremo não tomar essa decisão. Se nós temos esse direito, se não temos, tem que fazer uma nova demarcação, né, dentro do que estabelece a lei, do que deveria ser, para que nós possamos recuperar parte desses recursos. O senhor sabe se já existe dentro do STF algum posicionamento a respeito disso, alguma tendência entre os ministros com relação a reconhecer essa defesa que Santa Catarina tem feito da remarcação dos seus limites com os demais estados, ou ainda não foi tocado nesse assunto? Não temos nenhuma informação de tendências do próprio relator, que é o ministro Barroso, se o voto é vamos dizer, a favor do Estado ou é contra o Estado, não temos nenhuma informação. A única informação que nós temos é que ele fez o relatório e que pretende apresentar, mas não tem data definida. Então, quanto mais o tempo passar, mais prejuízo Santa Catarina, na nossa avaliação, está tendo. E para completar, uma empresa australiana que fez um estudo aí nos últimos anos de exploração de mais uma bacia de petróleo no estado,
confirmou a existência e pretende fazer essa exploração. Está conversando com o governo federal para acertar. Mas já se comenta que, como está a 200 quilômetros de Navegantes, já São Paulo está no páreo porque, pela demarcação, já não seria mais de Santa Catarina. Então, é lamentável que vamos dizer, os estados que já estão recebendo valores estratosféricos, como é o Rio de Janeiro, o próprio São Paulo, e outros estados como o nosso, que tem aí os seus efeitos também por conta disso, ou seja, os portos, e quando há exploração, também se não há danos ambientais, mas aparentemente há um prejuízo para o Estado. E isso é uma maneira de compensar. Lamentavelmente, nós estamos ficando com o ônus e não com o bônus, e nós precisamos batalhar por isso. O senhor tocou muito na questão da necessidade desses recursos para os cofres catarinenses, tanto para o Estado quanto para os municípios. E um assunto recorrente que o senhor também traz aqui à Assembleia é uma defesa que o senhor faz a respeito da necessidade das concessões para tocar hoje setores que dependem basicamente de investimentos públicos. E a gente sabe que os recursos do orçamento são bem escassos. Como que o senhor vê essa questão aqui no estado de Santa Catarina? A gente tem poucos exemplos. Recentemente, apenas o aeroporto de Florianópolis foi assumido pela iniciativa privada, mas me parece que em outros setores há muito mais espaço para essa exploração. É verdade. Eu, há mais de uma década que tenho feito essa defesa, vamos dizer, é uma tese que eu defendo, e estou muito convencido disso, estou convicto. Não apenas por ser deputado, mas sim por acreditar e entender que se nós analisarmos a estrutura de governos, seja federal, estadual e municipal, todos os dias nós ouvimos reclamações da falta de recursos. Não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para estradas, e por aí afora. Bom, isso de fato é uma realidade. Os estados, de um modo geral, cresceram com suas despesas. Crescimento vegetativo na folha de pagamento, falta de controle, privilégios, corporativismo. Isso comprometeu praticamente os recursos que os estados dispõem. O que sobra para investimento é insignificante. Para ter uma ideia do nosso estado aí, o que é do tesouro do estado não passa muito de R$1 bilhão anuais. E a necessidade é, muitas vezes, além disso. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a nossa competitividade no Brasil. Ou seja, tudo que nós produzimos aqui, seja um veículo, uma bicicleta, ou uma escova, ou um móvel, qualquer produto, ele é mais caro do que em outros países. Por que ele é mais caro? Porque nós temos uma carga tributária elevada, mas além da carga tributária elevada, nós temos o problema do logístico, ou seja, o transporte. O nosso sistema de transporte, que está basicamente no sistema rodoviário, pelas condições das rodovias, que são esburacadas, que não tem conservação, que o caminhão e que o veículo estoura pneu, quebra o eixo e etc., né? E que a morosidade também para chegar em determinado lugar eleva o custo desses produtos. Eu citei alguns exemplos, mas de todos os produtos é assim. Então, qual é a saída? A saída é, primeiro, diminuir o tamanho do Estado, que é além das concessões de parceria público-privada. Se o Estado está grande demais e nós estamos tomando dinheiro emprestado para repassar para os municípios e não temos a capacidade de reduzir o nosso tamanho, vamos pegar um exemplo de Santa Catarina. Nós temos aí 35 secretarias regionais. Elas consomem anualmente em torno de 500 milhões por ano. Em 4 anos, dá 2 bilhões. O Estado emprestou 700 milhões para repassar aos municípios. Se extinguir, se fechar, não desativar, porque desativar é pouco. É extinguir, mandar um projeto para a Assembleia e acabar, porque convênio se faz direto sem regionais. Né? Nós vamos ter uma economia de 2 bilhões em 4 anos. Repassa 4 bilhões para
para os municípios, que nós vamos ter um resultado muito melhor, mais eficiente, mais eficaz. Mas além de reduzir o tamanho do Estado, é preciso ter a coragem de fazer as concessões. E as razões pelo qual eu já falei, que é o nosso custo elevado e que o Estado não tem dinheiro. Fazer concessão de rodovias, de ferrovias, de portos, aeroportos. E você lembrou muito bem a situação do aeroporto de Florianópolis, que agora foi para concessão, mas quanto tempo, há mais de uma década, se falava na reforma, na ampliação, uma cidade que nem Florianópolis, e não só Florianópolis, a região do nosso litoral, que na alta temporada do turismo recebe inúmeros voos, mas numa condição precária, que não tem espaço físico, que não tem uma estrutura mínima para acolher, enfim, todos os turistas, as pessoas que vêm a Florianópolis e toda a região do litoral. Então, mas isso é um bom exemplo que o governo federal pegou e fez a concessão. E nós não é diferente, nossas rodovias, que são, como eu disse, em situação precária de manutenção, começa por aí, reclamação todos os dias. Então, o que acontece? Uma concessão, o setor privado faz com rapidez, faz com agilidade, por um custo menor, e para quem utiliza as rodovias, vai ter, em que pese mesmo pagando um pouco de pedágio, mas o custo vai ser menor do que estar numa rodovia toda esburacada e levando horas e horas, estourando motor, eixo e assim por diante. Então, isso precisa dar celeridade, senão nesse governo, mas no próximo, é das concessões e parceria público-privada. Aqui nós temos algumas concessões em rodovias federais, mas o Estado ainda não utiliza dessa ferramenta nas suas rodovias, né? E a gente sabe de regiões que têm sérios problemas. O Alto Vale, mesmo a região de São Bento do Sul, os acessos aos portos são complicados. Sim. Seria o caso de começar a fazer uns estudos aí para as rodovias estaduais também, não, deputado? Não resta dúvida. Primeiro, criar agências reguladoras ou inovar essas agências reguladoras com eficiência, porque a agência tem que fazer a cobrança da empresa que recebe a concessão. O caso da BR-101. BR-101, eu que viajo para Joinville, São Bento do Sul, depois que foi duplicado, é outro padrão, as melhorias que foram feitas. Mas nós temos um problema sério aqui na Grande Florianópolis, que é o contorno. Né? E que vai e que vem, que vai e que vem. A agência teria que ter feito com que a empresa já tivesse executado essa obra. Se é que está no contrato, já devia ter cumprido. Então, as agências no Brasil, elas funcionam muito mal. E, por isso, a agência reguladora no Estado, no que trata a respeito das rodovias estaduais, ou de toda a infraestrutura, ela tem que ser eficiente. E não é diferente também no que diz respeito tanto a rodovias como ferrovias, portos, aeroportos, e até o sistema penitenciário, que pode ser feito por concessão, que o setor privado também sabe fazer e sabe administrar. E se a empresa que ganha a concessão não fizer a sua parte, o que ela recebeu com concessão volta para o Estado, né? Contrato bem feito com segurança jurídica. Né? Não cumprir o que estabelece o contrato, a agência pode primeiro advertir, aplicar multas, mas não correspondendo, ou seja, não fazendo com que o contrato seja cumprido no que está estabelecido, pode ser devolvido para o Estado, inclusive. Bom, deputado Silvio Dreves, que eu agradeço ao senhor pela presença no nosso programa. É um tema que certamente temos muito mais a discutir e certamente falaremos disso numa outra oportunidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço a todos. A você que nos acompanhou, o Fala Deputado volta na programação da TVA. Você pode acompanhar a reprise deste e de outros programas no decorrer da nossa programação ou no nosso canal no YouTube, que você acessa por meio do alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela audiência e até o próximo Fala Deputado.